uma paisagem ainda desconhecida por muitos gaúchos. A vegetação intensa, às vezes, dá lugar a rochas gigantes esculpidas pela natureza. Em meio a latifúndios a perder de vista, a criação de ovinos é o sustento de pequenos produtores. Mas as casas abandonadas indicam que algo vai mal. Estamos no Alto Camaquã, região da metade sul gaúcha, lugar onde a natureza se impõe sobre a vontade humana. O Alto Camaquã tem a maior mata nativa preservada do Rio Grande do Sul. É também uma região de grande importância histórica para o país. Mas no meio desse cenário de filme, os produtores rurais daqui enfrentam dilemas que minam com a sua autoestima. Mas um projeto gaúcho de desenvolvimento sustentável e que atrai a atenção de outros países estimula esses produtores a serem protagonistas do seu destino. Os desafios e os resultados já alcançados pelas comunidades rurais do Alto Camaquã. É o que você vai ver no TVE Repórter de hoje. O gaúcho de chapéu e bombachas em seu cavalo é apenas um dos muitos traços marcantes do Alto Camaquã. A região está situada na parte superior da bacia do rio Camaquã. Abrange os municípios de Caçapava do Sul, Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul, Piratini, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista e Bagé, a maior e mais urbana cidade da região. Todo este território é coberto por um solo pedregoso e com declives, vulnerável a erosões, o que dificulta a mecanização agrícola. Por causa disso, a região ganhou fama de atrasada, desenvolvendo-se à margem das tecnologias que aceleram a produção de alimentos em outras partes do estado. O forte aqui é a pecuária ovina. Criar ovinos no Alto Camaquã é uma exigência da natureza. É o animal que melhor se adapta na cadeia produtiva da região a uma topografia montanhosa com vários desníveis no solo. E como dizem os produtores, onde pasta uma vaca, pastam 5 ovelhas. É assim que Decionil calcula despesa e lucro. Ele mora, desde que nasceu, na casa construída pelos bisavós no interior de Caçapava do Sul. Criador de carneiros para reprodução, o pequeno pecuarista era arredio a mudanças, mas de uns anos para cá adotou uma técnica simples e econômica, o manejo do pasto para não desgastar a terra e garantir alimentação natural aos animais. Quando o senhor não fazia manejo, como é que era? Era mais difícil da gente lidar. O campo todo junto, não tinha como separar. Aí o senhor tinha problema até para alimentar os bichos, né? Porque aí não tendo pasto, não crescia, o senhor tinha que comprar, gastava mais? Gastava mais com ração. E agora com manejo não precisa estar racionando. O empurrão que faltava para o pequeno pecuarista mudar de opinião veio de um projeto de desenvolvimento autossustentável da Embrapa, órgão de pesquisa agropecuária vinculado ao Ministério da Agricultura. A proposta foi formulada especialmente para o Alto Camaquã. Depois do projeto Alto Camaquã, a gente está fazendo isso aí e vai continuar, porque está dando resultado. O senhor está falando manejo de pastagem, o senhor divide a terra e reserva uma parte para ela poder criar o pasto novamente? Sempre tem que ter um potreiro vazio, que não tem animal, porque aí quando a gente dosa, então larga aqueles animais lá naquele potreiro. Já fica livre da verminose também. E o gado também, até o carrapato, vai diminuindo por causa do manejo. Ensinamentos básicos, mas que fazem a diferença. Mudanças que chamam a atenção dos vizinhos do outro lado da fronteira. Este ano, uma comitiva do governo uruguaio visitou a região gaúcha para conhecer detalhes do projeto. Marcos é o idealizador da iniciativa. Para ele, maquinários velozes, insumos químicos e tecnologias importadas nem sempre levam em conta as necessidades da agropecuária familiar.
Então o desenvolvimento ele tem que ser constituído a partir das realidades locais, mobilizando inclusive o que nós chamamos de potencial endógeno, que é aquela combinação da história, da cultura, dos recursos naturais, das formas de fazer, dos produtos. Essa combinação de coisas, quando articuladas com outras perspectivas, pode nos trazer elementos suficientes para nós pensarmos em uma estratégia original, diferente de desenvolvimento. Estratégia que busca incrementar a produção de itens tradicionais do comércio regional, carne de ovelha, artesanato, mel e doces caseiros, além de investir também no turismo. Mas, antes de tudo, foi preciso trabalhar a autoestima das comunidades rurais mais carentes. Historicamente, nós invisibilizamos essas regiões, por quê? Porque elas não atingiram os mesmos padrões de desenvolvimento, eram regiões que ficaram à margem disso, estavam invisíveis, né? Bom, nós tínhamos que fazer com que as pessoas olhassem para o seu lugar de vida, para a sua história, para a sua cultura, para as suas paisagens, como dotada de potencialidade, de coisas passíveis de ser transformadas, de serem recursos para promover uma mudança. Foi com esse projeto que eu aprendi a olhar para o campo, foi com esse projeto que eu aprendi a valorizar isso que nós temos aqui. Tinha uma ideia que o nosso campo não era ruim, né, que tinha que sempre implantar uma pastagem artificial para que pudesse fazer as coisas. E o pessoal do projeto começou a nos levar para o campo, fazer reuniões conosco no meio da propriedade, e dizer que o principal problema que nós tínhamos era muitas vezes o manejo. Nós tínhamos superlotações, nós tínhamos muitas cabeças em cima de áreas que não comportavam aquela quantidade. Então, a forma de trabalhar nesse campo estava um pouco equivocada. O próximo passo foi mobilizar e organizar os pequenos produtores. Em 2009, surgiu a ADAC, Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã, composta hoje por cerca de 300 famílias. A ADAC surgiu, né, com as associações de moradores, como são chamadas, associações de desenvolvimento comunitário, né, tem associações em todos os 8 municípios. E a gente começou então com a associação que seria o guarda-chuva das demais, né? Presidida por pessoas até técnicos, teve pesquisadores. Hoje a ADAC já é uma estrutura que está sendo gerenciada pelos produtores rurais, pelos pecuaristas familiares do Alto Camaquã. O projeto da Embrapa pode ajudar a estancar um problema sério na região, a migração de famílias para áreas rurais mais povoadas ou para centros urbanos. Na região, é comum encontrar nas pequenas propriedades somente os mais velhos, que acabam sobrecarregados com a rotina. As longas distâncias entre um povoado e outro, a dificuldade para estudar e os entraves da telefonia móvel desanimam os mais jovens. Lucas foi o único dos 4 filhos de Leonel que ficou na chácara do pai. O rapaz fez um curso técnico em agroindústria e aprendeu a gerenciar os negócios da família no interior do município de Piratini. Eu procurei estudar, fiz o técnico, mas que eu sempre nunca saí daqui, né? Sempre procurei ficar aqui, sempre ajudando, né, no campo e na toda a lida dos produtos que a mãe faz, tentando dar auxílio para melhorar a vida no campo. Lucas ajuda o pai a fazer pelegos de ovelha. O trabalho exige paciência. Tu vê que a lã está limpa, aí tu faz a enxágua bem enxaguada, tira bem o sabão, o mínimo 2 horas, 2h30 no formol, depois tu tem que fazer a raspagem do couro. Pega uma pedra áspera, água morna e sabão e faz a raspagem do couro. E vê que tem gordura, não pode parar com a raspagem. Tu sentiu que ele não tem mais, vem de novo, tira toda, aí lava a lã bem lavada de novo para tirar o formol da lã, aí passa o tanino com pedra úmida ou com alume de potássio. É trabalhoso. Bastante, é um dia de serviço. Mas o esforço vale a pena. Integrante da ADAC, Leonel está entusiasmado com a possibilidade de crescimento. Vale a pena, porque o mais custoso é a mão de obra. Porque o material tu gasta hoje talvez R$5 de material. Um pelego desses aqui, R$120. E esse pelego vai com a etiqueta Alto Camaquã? Estou vendendo todos com a marca do Alto Camaquã.
Aí tem um selo de qualidade. Selo de qualidade e influi muito na venda. A marca coletiva criada pela comunidade estabelece laços entre o que é comercializado e o seu território de origem. Assim, o selo tornou-se uma forma de identificar e valorizar produtos diversos, como a lã que a esposa de Leonel fia na roca. A etiqueta Alto Camaquã foi um sucesso para mim, tanto nesses produtos, assim, nos fios, como nos produtos, porque a gente vende também, né? Os produtos, eu faço cuca, faço biscoito. Para mim, a renda, assim, das minhas vendas, depois que o Expo Alto Camaquã chegou em nossas mãos, as minhas rendas sempre é de 40%. Não tem nada igual. No próximo bloco, você vai ver como o fortalecimento da pecuária familiar está sendo aliado à diversificação de cultivos e ao incentivo ao turismo na região do Alto Camaquã. A atividade mais tradicional da região do Alto Camaquã é a pecuária familiar, em especial a criação de ovinos. O projeto da Embrapa incentiva os ovinocultores a aproveitar tudo que for possível dos animais. Mas a carne de cordeiro é o carro-chefe da marca coletiva. Saborosa é um alimento indispensável na mesa dos alto-camaquenses. Um almoço típico aqui da região. Primeiro, claro, o feijão, tradicional arroz, e o principal, né? Carne de ovelha frita aí na panela, bem da região. Os ovinocultores querem depender menos dos atravessadores. A intenção é vender seus produtos diretamente para os comerciantes. Para isso, a ADAC conseguiu financiar 2 caminhões, um para transporte de animais e outro para realizar as entregas de carne. Hoje nós estamos comercializando a carne em Porto Alegre e em Encruzilhada do Sul, mas nós somos 8 municípios, né? Que a gente quer abrir um ponto de venda, fazer parcerias com algum açougue, alguma casa de carne, e esse caminhão vai servir para fazer o roteiro. Nós podemos sair do frigorífico e fazer as entregas nos 8 municípios. Isso vai ser mais um mercado, vai ser mais uma quantidade de animais que a gente vai conseguir colocar e agregar valor com essa marca coletiva. Assim como os criadores de ovinos, os produtores de mel querem eliminar a figura do intermediário. O mel hoje ele tem um atravessador e depois o destino dele é a exportação, quase que na sua totalidade, a granel, por exemplo. A apicultura é uma das atividades que ajudam a diversificar a produção das pequenas propriedades. Com 60 colmeias em Pinheiro Machado, Júlio está em tratativa para adotar a marca coletiva Alto Camaquã. Esse selo nos daria mais força, mais barganha para que a gente corte o atravessador, né? Aí o negócio seria produtor e o consumidor final, né? Levar esse mel diretamente para a gôndola dos mercados e quando chegar o consumidor, isso chegar no rótulo, as propriedades de cada planta, de cada árvore. Esse mel é produzido de tal flor, da florada de campo nativo, da florada do eucalipto, e ser colocado no selo isto. Vai ser como um atrativo e vai chegar no consumidor, né? Nos grandes centros hoje o pessoal dá muita importância a isso, né? Assim como na carne do cordeiro, saber que esse cordeiro foi produzido a pasto, e a abelha é a mesma coisa, sempre puxando para o lado orgânico, né? Enquanto o mel quer criar fama, a
gastronomia da região já é famosa, especialmente pelos doces caseiros. As mulheres mantêm a tradição de colher as frutas e fazer sobremesas variadas para o consumo da família. A dona Gessi é uma das famosas doceiras da localidade de Torrinhas, aqui no interior de Pinheiro Machado. Dona Gessi, aqui o que a senhora fez? Aqui é figada, de figo branco. E aqui é doce da casca da laranja. Sim. Aqui é o figo, doce de figo, doce em calda. E na mesa de Gessi tem também a ambrosia e a goiabada. Mas a receita mais famosa das mulheres do povoado de Torrinhas é o bolo de amendoim, produto que extrapolou as fronteiras da região e, juntamente com as compotas, vai tornando a marca coletiva conhecida no estado. Nas feiras locais, Débora é presença certa. Orgulhosa, mostra os vidros de doce e diz que o selo Alto Camaquã facilita as vendas. Vai facilitar bastante, porque eles ficavam assim, né? Até mesmo algum comércio, quanto oferecia, mas não tem a marca, não tem o vidro padrão. Agora eles estão nos dando a embalagem também, isso está nos ajudando bastante. Eu ganhei toda a embalagem, ganhei os vidros com tampinha, com tudo. Tudo isso acontece tendo como pano de fundo uma das maravilhas da natureza gaúcha. Um lugar de beleza incomum, dominado pela imponência de rochas gigantes e que possibilitou ao Alto Camaquã ser membro da Associação das Montanhas Mundialmente Famosas, entidade apoiada pela Unesco para a preservação do meio ambiente. Quem não gostaria de viver numa casa como essa, rodeada por essa beleza exuberante? Mas essa é uma casa diferente. Ela foi construída para ser cenário de um filme. A dramaturgia tem revelado para o país a importância histórica dessa região e o seu potencial turístico. Bruno odeia valsas, mas ouvirá uma em sua homenagem. Uma valsa para Bruno Stein. Nesse cenário, o ator Valmor Chagas deu vida ao protagonista do filme Valsa para Bruno Stein. Você parece que andou chorando, Valéria? Às vezes os olhos dizem coisas que a boca não tem coragem de dizer. Esse grupo de moradores e gestores públicos debate como incrementar o turismo rural. A ideia é fazer parcerias com empresas do setor. É um segmento que tem muito potencial, né? Mas que ainda não teve a atenção que eu diria que o Cordeiro já teve. Talvez a partir de agora ele comece a ter, porque a gente vai fazer um plano de ação, ainda que simples, para 2015, né, para que possa se trabalhar essa questão. De que isso aqui tem um valor muito grande daquilo que é histórico para nós. Os moradores concordam que é preciso se valer das normas de gerenciamento para desenvolver o ecoturismo. E o que eles têm a oferecer é o seu modo de vida. É muito gratificante tu estar aqui fora, tu poder levantar, escutar o som dos pássaros, não a buzina dos carros. Tu escutar o berro de uma ovelha, o berro de uma vaca, o canto de um passarinho e não os gritos de uma cidade grande. Então isso é qualidade de vida para nós hoje. O desafio da comunidade é receber bem os viajantes e, ao mesmo tempo, conservar uma riqueza que levou milhões de anos para ser esculpida pela natureza. Para Decionil, que vive em guaritas, as rochas gigantes são uma espécie de santuário. Será que é possível, depois que um local fica conhecido e as pessoas vêm e se cria toda uma cadeia hoteleira ao redor? É, mas isso aí a gente tem que controlar. Não pode ser muito frouxo assim. Senão começa a vir muita gente e vai destruindo. E se cada um vem e não cuida direito, cada um leva uma coisa e aí vai terminando. A preservação da riqueza natural e também histórica do Alto Camaquã é o maior trunfo para promover o turismo. Imagine se nessa cidade prédios antigos tivessem sido derrubados. Essa é a herança deixada pelos antepassados que participaram no século XIX de uma das rebeliões mais longas ocorridas no país, a Revolução Farroupilha. Por 10 anos, os grandes fazendeiros desafiaram o império,
descontentes com a política de taxação sobre seus produtos. Piratini conserva a arquitetura da época em que foi capital gaúcha. Em 1836, a elite rural instalou nesse prédio o governo da República Rio-Grandense. Nesta sala onde funciona o museu, o general Bento Gonçalves fazia reuniões com seus comandados e definia os rumos da Revolução Farroupilha. O prédio hoje abriga o Museu Barbosa Lessa, folclorista e historiador nascido na região, e mantém parte da arquitetura do QG dos Farrapos. Com toda a história que nós temos, um patrimônio histórico, um dos mais belos, acredito que, do Estado, né? Nós não vamos conseguir desenvolver se não houver uma integração entre todos. Piratini respira história. Essa guia turística mostra a fachada da casa onde morou Giuseppe Garibaldi, o revolucionário italiano que combateu as tropas imperiais ao lado dos farrapos. Estar aqui é descobrir a maneira como foi forjada a identidade gaúcha. Nos dias de hoje a gente vê as pessoas querendo comprar experiências, querendo poder consumir emoções diversas. E quando se vem até a Piratini, a gente tem esse pacote a oferecer sim. A gente costuma dizer que aqui em Piratini se pode ouvir o tilintar das esporas dos farrapos de 35. Aqui existe uma parcela de história muito grande e cada pessoa tem essa responsabilidade, esse desejo de vir buscar essa parcela. E a gente tem o compromisso de entregá-la em mãos. Então o turismo em Piratini, ele é um turismo de arquitetura, de história, de cultura e tradição. Lutar por um ideal. A vontade de tomar as rédeas da história persiste no Alto Camaquã, mas as armas são outras. E, ao contrário do período da Guerra Farroupilha, o comando das decisões pode estar nas mãos dos pequenos produtores, amparados por um projeto de desenvolvimento. Esse é o grande ganho, que ele ainda não deu retorno imediato. Bom, mas um grupo de produtores que estava à margem de qualquer processo de desenvolvimento e que de repente estão organizados, tem uma estratégia de diferenciação dos seus produtos, que tem uma marca e tem estratégias de comercialização, com domínio inclusive da logística, como é o caso da carne, isso me parece que são indicadores efetivos de desenvolvimento, de transformação. Desenvolvimento é isso, é transformação da realidade social e econômica de forma, dentro do possível, planejada. Que é isso que nós estamos fazendo fundamentalmente. Eu te diria assim, os ganhos sociais e políticos são maiores que os econômicos, mas os ganhos econômicos não são desprezíveis e, o que é melhor, com perspectiva de incremento daqui para frente em função do nível mais elevado de organização. A comunidade sabe que a caminhada é longa, cheia de percalços, mas o processo de valorizar sua cultura e seu trabalho parece irreversível. Essa área aqui das Guaritas é considerada uma das 7 maravilhas naturais aqui do Rio Grande do Sul. Para vocês, é uma preciosidade para o nosso turismo. Essa valorização a gente quer e vai bater bastante em cima dela. É algo que só nós temos, é uma valorização que até então nós estamos enxergando que é algo de agregar valor, é algo diferente. E esse diferente é o que vem à busca, é o que vem o interesse dos outros. Então essa valorização a gente tem que procurar na própria autoestima nossa, porque a gente era visto como pequeno produtor. E o pequeno é o pequeno, e hoje o pequeno tem algo que é a nossa natureza, que é algo da preservação.